Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o efeito dos livros na existência de quem os lê. O nosso convidado desta semana é Gonçalo M. Tavares, um dos nomes mais destacados da literatura portuguesa atual. Nascido em 1970, começou a publicar em 2001 e nos últimos 15 anos a sua bibliografia cresceu a um ritmo avassalador, atingindo neste momento perto de 4 dezenas de títulos nos mais variados géneros. Recebeu o Prémio José Saramago em 2005 e o Prémio Portugal Telecom no Brasil em 2007. É um pensador compulsivo que gosta de caminhar pela cidade que tão bem conhece, Lisboa. Muitos dos seus livros começam nesse movimento e nessas caminhadas. Olá, Gonçalo. Olá. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Vamos começar já pela tua primeira escolha, As Cartas a Lucílio, do Séneca. Portanto, um clássico de um autor romano, estoico, do primeiro século da nossa era. Em que circunstâncias é que chegaste a este livro, ou que este livro chegou até ti? Pois, este livro é provavelmente o único incondicional, que se amanhã fizesse outra lista de 3 seriam outros. Eu acho que continuaria. Sim, em 365 dias acho que todos os outros variam, menos este. Não sei, eu li talvez com 18, 19 anos, não me lembro bem, 20 por aí, marcou-me muito. Marcou-me não literariamente, acho que não tem, mas pessoalmente, acho que lembro perfeitamente da primeira carta. E eu revejo, de vez em quando volto, lembro perfeitamente da primeira carta sobre a questão do tempo, que marcou muito mesmo, quer dizer, em que o Séneca, que se corresponde com o Lucílio, que é uma espécie de aprendiz que não se sabe bem se realmente foi uma personagem que existiu verdadeiramente, ou se era um artefacto ficcional, que muitas vezes usava-se, não é? A ideia de uma espécie de interlocutor imaginário. Mas essa primeira carta, ele responde a uma eventual primeira carta do Lucílio que se queixa da falta de tempo. Ele começa, então, tu queixas da falta de tempo. E basicamente o que ele diz é, eu acho que isso me marca mesmo hoje, e marcou-me esse tempo todo. O que ele diz basicamente é, bem, se tu queixas da falta de tempo, pensa no que é que fizeste ontem, faz uma lista de todas as atividades, mas de uma forma mesmo exaustiva, todas as atividades que fizeste e quanto tempo cada atividade te demorou. E depois, à frente disso, assinala as atividades que consideras essenciais para o teu percurso humano, pessoal, etc. E as atividades que consideras que são acessórias, dispensáveis, etc. E faz isso e amanhã faz apenas as coisas que achas essenciais e verás como tens tempo. Quer dizer, isto é uma síntese rápida da carta, mas é isso. E é uma espécie de lição de vida que tu próprio aplicaste ou tentaste aplicar. Que eu tento, e por isso é que é bom de vez em quando voltar a ler, porque todas as coisas a que nós resistimos quando temos 20 anos, temos que voltar a lutar. Quer dizer, muito cedo para mim ficou claro que não queria enriquecer, ficou claro que não queria poder, ficou claro que não queria glória, etc. Ficou claro o que é que... Mas isto é preciso, o diabo de alguma maneira vai sempre virando a esquina e volta de novo com outras vestes, e por isso de alguma maneira a pessoa tem que estar sempre a voltar e a alguns textos essenciais e a preparar-se de novo para se defender. De tentar perceber o que é essencial e o que é dispensável. Sim, é quase instintivo, mas sim. Se calhar se não fizesse isso não conseguirias escrever tanto como escreves, não é? Eu acho que esta carta marcou muito, é evidente que, e acho que tem a ver com tudo o que eu faço, que é realmente a questão da concentração, por um lado, e a questão de dizer não a uma série de coisas e estar mesmo centrado no que é essencial. Não, mesmo a nível, é uma coisa tanto a nível físico como a nível psicológico, a nível mental, ou seja, isto também é para a cabeça. Se tu estás com a tua cabeça a pensar no que é não essencial, em coisas, e tu estás a perder esse tempo é um tempo desperdiçado. E eu acho que eventualmente acho que alguma da minha força de física tem a ver com isso, com concentrar-me, mesmo mentalmente, quando sinto que estou a pensar em algo que é perfeitamente periférico. Pergunto, o que é que tu queres enquanto estás vivo?
Tu vais morrer rapidamente, enquanto estás vivo, o que é que queres fazer? É nisto que queres pensar? Não. É isto que é essencial? Não. Pronto. É também uma das lições, de alguma maneira, que me ficou de Seneca, e claro que depois de muitas outras leituras da filosofia, e a filosofia tem muito esta questão da morte, que para mim é muito claro. Nunca pensa na morte depois. Está muito presente nas cartas, nas 124 cartas. Sim. Da questão pensa na morte, e basicamente de que um filósofo é alguém não que tem um raciocínio elaborado, não que sabe datas e grandes teorias, mas é alguém que vive como sabendo que vai morrer. Isso parece uma coisa muito óbvia, mas é muito difícil. Eu conheço muito poucas pessoas que vivem sabendo que vão morrer. E isso também é das coisas que eu acho que recebi de Seneca e que fui lendo, relendo, e porque ele está sempre é uma espécie de urgência. Disso, não é? Sim, é uma espécie de urgência. Mas já tento, quer dizer, às vezes posso não conseguir, mas tento sempre tratar os outros como se eles fossem morrer amanhã. E por outro lado, tentar-me tratar a mim próprio também como se pudesse morrer amanhã. Tratar-me a mim próprio significa ter de alguma maneira compaixão por mim próprio, ou seja, não fazer a mim próprio perder tempo, porque sei que vou morrer rapidamente. E isto atira para colocar o essencial debaixo da luz do urgente, não é? Uma coisa que muitas pessoas falavam. O Virgílio Ferreira, por exemplo, falava também disso, não é? E isso, de certa forma, também põe em perspectiva o que é essencial e do que não é essencial nessa lista, não é? Sim, a questão do essencial e não essencial só faz sentido com a morte ali, com a nossa morte ali dentro. E, se tivéssemos tempo infinito, podíamos dar-nos ao luxo de fazer as coisas que não são essenciais. Sim, ver coisas. Mas é isso, eu quando sinto que estou a virar para um determinado lado, ou quando estou a pensar num determinado momento, a maneira de me localizar, de me centrar é, bem, eu vou morrer rapidamente, isto pode ser já amanhã, mas vai ser quando for, e isto é essencial, é isto que tu queres fazer enquanto tu estás vivo. Isso recoloca logo as coisas, torna logo claro o que é essencial. Às vezes sim, é isso que eu quero fazer enquanto estou vivo, e a maior parte das vezes não. E quanto mais cedo se perceber isto, mais cedo se abandona o secundário, porque nós estamos sempre atirados, a questão até da internet e das urgências, não é? Nós estamos sempre a ser, se nós não tivermos esta noção da morte, nós estamos sempre a ser quase que hipnotizados, não é? Embriagados numa espécie de urgência que nos atira perfeitamente para a periferia do que nós queremos, para a periferia do nosso caminho. E por isso é que é uma coisa muito é quase, eu diria que é quase religioso, no sentido, não é bem como uma oração, mas a pessoa tem que estar quase a recordar diariamente: atenção, não te esqueças que vais morrer, atenção. É um mantra. Sim, um pouco, porque se estás uns dias sem, basta uma semana ou duas, rapidamente podes estar fascinado com uma bestice qualquer, ou perder tempo, ou enervar-te com uma coisa qualquer, com não sei, com estas coisas que andam ali à volta, e depois... É muito fácil perderes o foco, não é? É muito fácil. É muito fácil perder-se. Eu tento mesmo realmente centrar-me constantemente, e é mesmo um trabalho religioso, no sentido de esforço, é mesmo um ofício, e é uma coisa que eu acho que nós deveríamos quase todas as noites dizer: atenção, não te esqueças que vais morrer, atenção, não te esqueças que vais morrer, e pronto, e depois atuar de acordo com isso. Há um aspecto interessante no Seneca, é que ele discute questões metafísicas, a questão da morte, do tempo, etc., mas ele também, de certa forma, de como é que se deve agir, o que é que um homem deve fazer, etc. Mas ele, durante 15 anos, trabalhou, digamos assim, na estrutura do poder do imperador, não é? Do Nero. E é alguém que esteve próximo e que esteve na máquina do poder, mas que depois, sentindo essa proximidade da morte, aliás, morreu muito pouco tempo depois, quase que tenta dar um sentido à sua vida e encontrar um padrão moral, o que lhe queiramos chamar. Essa questão desta quase dicotomia, ou desta contradição entre alguém que está perto do poder e que se tenta depois talvez sublimar ou a tentação dos grandes filósofos, a história mostra isso, a certa altura tentam, ou porque são atraídos pelo poder, ou porque têm a ilusão ou a ingenuidade de que podem interferir de uma forma positiva
que a filosofia pode interferir ou transformar o poder, aproximam-se e quase todos foram cilindrados, quase todos os grandes nomes. E porque realmente há ali qualquer coisa há ali uma máquina qualquer de trituradora que não vai com reflexão nem. Mas quer dizer. E ele tem consciência desse poder e desse lado sim. terrível do poder. Mas há casos, por exemplo, Marco Aurélio, há casos de ligação entre poder e filosofia que são vulgares e que de alguma maneira pode mostrar que a filosofia pode interferir aí, mas que a filosofia pode interferir na questão do poder. No caso do Séneca, sim, acho que ele viveu sempre com essa contradição. Fala muito, por exemplo, sobre a questão da riqueza, mas depois ele tinha muitas propriedades, mas era alguém que claramente era capaz de largar facilmente. Isso parece no caso dele, em relação ao poder e ao dinheiro, uma qualidade, não é? Mas sim, esta atração pelo poder é uma coisa estranha que eu nunca percebi, quer dizer, não sei se é um ceticismo, mas claramente quando eu vejo o poder passo logo para o outro lado do passeio. Mas não sei, mas eu percebo também, e essa questão da intervenção social, de alguma maneira, por exemplo, às vezes se fala em relação aos escritores, porque não haver intervenção política, não haver intervenção social, então os escritores estão ali no cantinho e não intervêm. De alguma maneira essa angústia que eu sinto, eu acho que toda a gente sente, certo? Será que devo intervir? Será que eu vou ser útil, não vou ser? Será que... acho que um filósofo também sente, e de alguma maneira eles sentiam isso. Então eu vou aqui refletindo, fiz aqui o meu percurso e não sou generoso o suficiente para tentar influenciar a polis, não é? E pronto, e muitos tentaram, acho que quase sempre acabou mal. Mas as lições dele perduraram, não é? 2000 anos depois, 2000 anos, o que é incrível é... Eu às vezes faço isso às vezes num pequeno curso que eu dou, às vezes brinco mesmo com essa ideia, levo o jornal do dia e levo cartas do Lucílio e falo sobre a questão, o que é atual, o que é que acham que é mais atual. E é evidente que é o Cartas da Lucílio há 2000 anos, isto também sobre a questão da atualidade, não é? Sobre o que é o essencial. Ele conseguiu, com aquele texto, ele consegue apanhar o essencial, não é? E por isso mesmo é que é extremamente atual. O atual não é o último, o atual é o essencial. Isso também é, acho que o Séneca ensina isso. Não há nenhuma palavra, por exemplo, que nós tenhamos dificuldades em perceber. Há uma espécie de tradução, ele fala em cavalo, fala em ouro, podemos agora passar de cavalos para se calhar outra coisa, mas quase tudo é de uma quer dizer, desconfio que daqui a 2000 anos é difícil pensar em aquilo estar desatualizado. Fala sobre a amizade, portanto, questões sobre sobre verdadeiramente intemporais. Pois, como reagir aos sentimentos. Ele tem uma carta muito violenta, que é uma das cartas mais marcantes, com a qual até eu não concordo e não me revejo nada, mas faz pensar muito sobre uma carta a um amigo a quem morreu um familiar, um filho até, e é uma carta mesmo duríssima, mas sobre a questão ele põe uma questão que é muito impressionante e de uma atualidade. Nós ouvimos e aquilo é de uma novidade, é como algumas coisas do Aristóteles, é incrível, a pessoa abre e de repente, bem, isto é absolutamente novo, é incrível. E ele fala da questão da utilidade do sofrimento, qual é a utilidade de estás a sofrer, e coloca a questão do útil numa questão emocional que nós normalmente não fazemos isso, separamos as coisas, não é? Portanto, e aquilo, ele com uma carta de uma racionalidade quase extrema, consegue mostrar que de alguma maneira aquele sofrimento é absolutamente ineficaz, inútil, desajustado, e é uma carta que é uma carta chocante de alguma maneira, alguém que parece totalmente frio, mas por outro lado percebe-se que é uma carta que vai gerar uma reação de quem recebe, e isso é muito impressionante. E é também de uma grande coragem, alguém que não tem medo de se mostrar absolutamente frio, porque sabe que essa frieza vai mexer num estado emocional que estava paralisado, que estava a sofrer de uma forma... Era inútil, mas essa frieza se calhar pode ser útil. Pode ser útil, exato. E de alguém se mostrar frio, passamos para o Um Ninguém e 100 Mil, do Pirandello. Uma vez mais, chegaste a este livro por causa do autor, por causa do tema,
Estas três, realmente, estou a pensar que estes 3 livros são 3 leituras muito antigas. Não são leituras recentes, realmente. Ninguém 100 mil. Em ti não é surpreendente que sejam leituras antigas. Não, realmente há pouco tempo eu tenho um ateliê onde tenho os livros lidos e depois tenho o espaço da casa que é os livros que eu estou a ler. São 2 espaços, é engraçado, que é como se fosse o passado. E realmente são às vezes de uma coisa de uns anos de besta, mesmo de ler, uma coisa muito, muito doentia quase. E, portanto, mas estas primeiras leituras terão marcado. Quer dizer, o Pirandello não é uma... Este livro, lembrei-me porque a questão da identidade, que se calhar há uma semana estava a pensar sobre isso e a identidade, aquilo começa com a personagem é um Moscarda, e eu estou a falar de cor, portanto, mas é mais ou menos esta a ideia. Eu julgo que a primeira ou segunda página está a ver-se ao espelho e percebe, a mulher passa e comenta uma coisa assim rápida, lá estás tu a olhar para o teu nariz torto, uma coisa deste tipo, e o Moscarda nesse momento olha de novo para o espelho e percebe que realmente tem um nariz torto, não é? E que é a primeira vez que vê aquele nariz torto, não é? E isso é um clique, e é engraçado como isso está ligado ao... quer dizer, depois há coisas que aparecem antes depois, mas a questão do Pessoa, da psicanálise, não sei o quê, da dupla identidade do espelho, não é? Que é uma coisa muito... Quer dizer, nós agora estamos habituados a ver sempre a nossa imagem, parece uma coisa banal, mas o espelho é uma coisa recentíssima, quer dizer, o Homo sapiens viveu milénios, sem saber se tinha o nariz torto, sem saber se tinha o nariz torto, a perceber a sua cara pela reação dos outros, a perceber se tem uma coisa qualquer estranha na sua cara pela reação dos outros, como nós ainda muitas vezes hoje alguém diz, olha, tens aí tal, mas isto era o estado quase natural, não é? O estado que às vezes semanal, em que a pessoa só com um sinal do outro. E portanto, a questão do espelho também é muito bonita no Ninguém 100 mil, que realmente mostra que ali, de alguma maneira, está a psicanálise, a multiplicação da identidade está aí, não é? E depois o livro é bonito porque ele a partir daí percebe que a sua identidade não é uma única, e o título vem daí, Ninguém 100 mil, não é? E, portanto, pode ser pode ser ninguém, podem ser 100 mil Moscardas. Ele, a certa altura, percebe, por exemplo, que... Eu falo deste livro, aliás, destes livros todos, do Seneca não sei se falo tanto, no Atlas, não é? Por acaso o Seneca acho que não, é curioso. Mas uma outra edição revista e aumentada. Não, é engraçado. Mas se calhar por ser o mais essencial de todos, não precisas falar dele. Mas o Pirandello, ele a certa altura, por exemplo, o Moscarda, o protagonista Moscarda, a certa altura com esta noção ou com esta consciência de que é muitos ao mesmo tempo, ele está, por exemplo, com 4 amigos num espaço e percebe que estão ali 5 Moscarda. O modo como ele se vê a si próprio e o modo como cada um dos amigos que passou coisas diferentes com ele o vê, não é? Portanto, estão ali 5 identidades dele, daí os 100 mil possíveis. E é muito bonito que de alguma maneira aquilo vai agravando. Por exemplo, ele pega num livro da sua biblioteca e leva-o e de repente para e fica a hesitar, julgo eu, se fala com a polícia ou não, porque sente que está a roubar, se confessa que está a roubar, porque sente que está a roubar um outro Moscarda que já não é ele próprio, etc. E culmina de alguma maneira no momento em que ele está a beijar a mulher e para e subitamente acusa a mulher de estar a cometer naquele preciso momento adultério, porque ela está a beijar a imagem que tem do Moscarda, que é uma imagem diferente daquele tem não é? Exato, que é a imagem diferente daquele tem de si próprio, e portanto objetivamente está a beijar um outro homem, que não é eu não sou esse homem, portanto estás a beijar outro homem, portanto apanhei, tem flagrante. Isso é muito bonito e é engraçado que por exemplo, é o Pessoa italiano, é engraçado, o Pirandello, as personagens à procura do autor, há assim há uma ligação muito forte, há ali uma... E foi um livro que ele demorou muito tempo a escrever, não foi? Ele levou quase de 1909 até 1925, 26. Pois não sabia. Eu gosto muito escrevendo a obra toda, e este livro foi avançando, era um livro inacabado. Pois, eu li inacabado durante muitos anos. Eu não sabia isso. Eu li vários livros do Pirandello e este sempre achei mais forte. Gosto muito também do teatro, de contos, tem contos absolutamente extraordinários, não é? E Pirandello, Dino Bussati, quer dizer, são autores que eu gosto muito a nível de contos,
Mas eu acho que este Ninguém São Mil apanha qualquer coisa de muito, muito forte. Até porque é também uma ideia assustadora, aquela de que podemos ser 100.000. Sim, não é? Quer sim. dizer, e que imagem é que tu estás a passar? Não, eu acho que é interessante nós obrigarmos a ser 100.000, não é? Ou seja, de alguma maneira, portanto, às vezes é trágico quando nós encontramos uma pessoa que não vemos há 20 anos e às vezes é bonita aquela frase, estás na mesma, não é? Mas o problema é quando a pessoa está na mesma na cabeça. Se estiver com bom aspecto, passado 20 anos, à mesma é ótimo, mas às vezes o que é terrível é que percebemos que está no mesmo exato ponto, não é? E, portanto, de alguma maneira, esta angústia de ser muitas pessoas pode se transformar numa espécie de obrigação. A pessoa, o Musil tem uma frase que eu gosto muito, que é, ele diz que não diz mais ou menos isso, não podemos, a nossa inteligência ou a nossa consciência não pode ser a mesma às 8 da manhã e às 8 da noite, no mesmo dia, não é? Ou seja, porque às vezes a pessoa pensa, eu mudei muito em 10 anos, ou vou mudar, mas quer dizer, se uma pessoa muda num ano, a pessoa tem que começar a dividir-se. A pessoa mudar num ano tem que mudar num mês, não é? Se muda num mês é porque semana a semana tem que mudar, depois tem que mudar cada dia, não é? E realmente se a pessoa não muda um dia, se está sempre a pensar na mesma coisa, não lê autores novos, não vai ver coisas novas, não faz viagens novas, etc. Um dia, 2 dias, 3 dias, quer dizer, não há milagres, a pessoa não acorda de repente e mudou. Passado 20 anos encontrar alguém na rua e estás na mesma. É engraçado, a tua cabeça está na mesma. Isso é um insulto. Mas isso encaixa na primeira ideia de que falaste do rever o dia anterior e no fundo repelir ou não voltar a repetir as coisas inúteis ou dispensáveis e ficar no, pois, talvez no essencial. Se tu fizeres isso todos os dias vão ser diferentes. E se tu vais focando cada vez mais... Diferentes por um lado, digamos, no que se vai tentando perceber, mas ao mesmo tempo com alguma semelhança, ou seja, se tu percebes que o caminho essencial é aquele, tu não vais saltar de caminho, não é? Vais fazer um caminho que é sempre diferente, cada passo que andas é diferente, mas é aquele caminho. Mas é engraçado que o Séneca, por exemplo, fala muito da questão que é muito uma questão também que depois o cristianismo de alguma maneira apanhou, a questão de se fazer no final do dia uma espécie de balanço, onde é que eu não apenas onde é que eu pequei, no caso do cristianismo, mas o que eu acho ali mais interessante, a questão do juízo de valor morais, eu acho que isso não é algo que me interesse tanto, é mais a questão de nesse percurso, não é? Perceber de alguma maneira esses constantes afastamentos, constantes tentações, não é? Se a pessoa ao final do dia ou no dia anterior ou no dia de manhã pensar o que é que de alguma maneira quer fazer naquele dia, ajuda. Ou seja, se a pessoa entrar um pouco quase como improvisando em cada dia, eu acho que poderá ter mais probabilidades para se perder, porque é mesmo a questão. Eu acho que nós improvisamos muitos dias, quer dizer, agora acordei, vamos lá, o que é que... E claro que é muito bom haver uma liberdade, uma espécie de a pessoa estar disponível para se perder, aquela coisa da deriva, etc. Mas quer dizer, uma coisa é a pessoa perder-se no espaço que quer, que decidiu, no espaço que é essencial. Outra coisa é perder-se num espaço completamente estrangeiro ao seu destino, ou aquilo que escolheu como destino. E se uma pessoa improvisar o dia, não é? Se não pensar no dia anterior e improvisar a cada momento, vai estar claramente desviado já num desvio do essencial, não é? Isso não é bom. Passemos então para a terceira escolha e segunda peça móvel. Sim, esta talvez seja, diria que talvez tenha mais peso que o do Pirandello. Do Pirandello, que são os fragmentos de um discurso amoroso do Roland Barthes. Tem mais peso, dizes tu? Pois, mais peso. É um livro muito forte, talvez o livro sobre o processo amoroso mais interessante, porque realmente mistura, lá está, dois mundos que julgávamos incompatíveis, ou que julgamos muitas vezes incompatíveis. Um método analítico quase ao extremo, não é? Analítico mesmo de dividir as partezinhas, não é? Mas aqui, em vez de estar num laboratório em que está a dividir
as substâncias ou a dividir partezinhas do organismo, está a dividir partes do processo amoroso. Agora o ciúme, mas o ciúme, o que é que sente alguém, ou por exemplo o atraso. Eu lembro há um fragmento, por exemplo, não é dos mais relevantes, mas a questão do analítico, desta pecinha pequenina. Alguém está à espera do objeto amoroso, como o Barthes usava sempre esses eufemismos, até para muitas vezes não avançar de forma explícita para a sua sexualidade, mas é uma expressão muito bonita que de alguma maneira ficou objeto amoroso. Ele faz uma análise muito pormenorizada. O que é que sente quem está à espera de quem está atrasado? O que é que pode estar a sentir quem está atrasado? Ou seja, quem está atrasado pode pensar, bem, ele está irritado por eu estar atrasado, ou ele se calhar está ansioso, ou ele se calhar se eu me atrasar ainda mais ele vai ficar ainda com mais ansiedade e se calhar é bom. Enfim, ele fala dos pormenores, quando a pessoa não sabe se é correspondida, de repente um pequeno toque, por exemplo numa mesa, um pequeno toque, o que é que significa no joelho, isso foi intencional, não foi, o que é que... Ele diz uma coisa que eu acho muito bonita, que é que as pessoas no estado amoroso, no meio do processo amoroso, estão num estado de sobreinterpretação, de superinterpretação, ou seja, tudo é interpretável, tudo não significa apenas... os silêncios, tudo. Ou seja, tudo não, tem significado. Tudo não é só aquilo, é outra coisa também. Ela vem de verde, ela vem de verde porque... Ela não vem de verde, porque ela chegou a horas porque ela chegou atrasada porque... Ou seja, há sempre e portanto, é como se a pessoa ficasse um analista, um super interpretador, não é? E isso é muito interessante, e também a nível... Lembro da linguagem, ele fala de coisas muito bonitas, a questão das declarações amorosas, enfim, do âmbito, não é? De como de alguma maneira, se a pessoa estiver fora do processo amoroso, a linguagem do processo amoroso se torna, por um lado, ridícula, não é? Todas as declarações amorosas são ridículas, todas as cartas são, mas por outro lado, em termos da linguagem, como de alguma maneira o processo amoroso coloca a linguagem num outro patamar que não é o patamar da comunicação, não é? E como, por exemplo, o âmbito, todos os âmbitos que se dizem depois do primeiro já não são iguais, são um eco, são uma repetição. Sim, e o que ele diz um pouco é que em termos por exemplo, do processo informativo da linguagem, que a linguagem amorosa muitas vezes entra no total absurdo, numa espécie de loucura da linguagem, porque, por exemplo, a declaração do âmbito, quer dizer, é de alguma maneira uma informação. Se nós assumimos aquilo como uma informação, quando a pessoa diz eu amo-te, está dito, quer dizer, e dizer de novo eu amo-te é a mesma coisa que a pessoa dizer Nietzsche nasceu em tal, né? Repetir, não é? E a outra pessoa dizer não, mas diz outra vez, exige a repetição, sim. Mas quer dizer, e por isso é que não sei se há pessoas assim, mas quer dizer, racionalmente a pessoa só deveria dizer duas coisas, eu amo-te, e depois, enquanto o Estado se mantinha-se, depois se em algum momento se alterasse, eu já não te amo. Pronto, eram as duas frases. Podia ser um intervalo de 30 anos. Exato. Mas seriam as duas frases, em termos de objetividade da linguagem, são as duas frases aceitáveis. Todas as outras fazem parte de uma espécie de delírio total da linguagem, mas um delírio que de alguma maneira se aproxima da poesia, do poético, e ele fala sobre isso. Ele diz também que a linguagem é uma pele, por exemplo. Sim. Sendo que a pele é absolutamente essencial entre os sim, amantes. A forma como a frase fere, não é? A frase que pode ferir, ou seja, a frase pode ser um pequeno punhal, a frase que pode ser uma carícia, não é? E é isso, quando ele fala muito, como ele faz uma análise, ele fala muito das aproximações amorosas, ou seja, enquanto a pessoa ainda não está no estado de casal. E essas aproximações amorosas quase sempre são aproximações linguísticas, são aproximações de frases, e aí é que é muito evidente que a frase tem a ver com tocar a pele, não é? Tem a ver com rodear a pele, a forma como, onde é que toca na pele, onde é que... quer dizer, a grande parte do processo amoroso, antes do casal se afirmar como casal, ou seja, antes do casal se tocar verdadeiramente, é um processo absolutamente de linguagem, e isso é muito interessante, porque é realmente um processo quase literário. É a não primeira é? forma de tocar também o outro é com as palavras. Sim, ele também falava as palavras como se tivessem dedos, não é? Sim. No início, antes de haver o toque físico,
tu tocas o outro pelas palavras, não é? Claro, sim, sim. Pela E linguagem. isso também, eu acho que se sente muito bem quando é que há boa literatura nessa aproximação ou péssima literatura, não é? Isso, e é interessante como é qualquer coisa que é digamos que tem vários comunicantes entre eu arriscaria dizer que um bom leitor não se aproxima amorosamente com as mesmas frases que um leitor menos bom, não é? Um não leitor. Um não leitor. Sim. E às vezes a pessoa sente isso, quer dizer, talvez às vezes o que é mais terrível, por exemplo, quando a pessoa está em cafés e ouve às vezes essas aproximações linguísticas, é perceber a terrível banalidade dessa linguagem e estranhar como é que essa linguagem pode convencer, não é? É qualquer coisa, por exemplo, que também ainda hoje me fascina no sentido quase do terror, quando, por exemplo, ouço um canal religioso, agora não sei qual é, da rádio, às vezes de vez em quando por usar, e depois fica algum tempo lá, e realmente o que é assustador é que aquelas palavras são tão básicas, é uma argumentação tão tonta e o que é terrível é pensar como é que alguém é convencido por isto, e é terrível pensar como de alguma maneira as pessoas ainda tiveram tão pouco contacto com as palavras que são convencidos, quer amorosamente, quer, por exemplo, religiosamente, com palavras absolutamente assustadoras. Por exemplo, a Bíblia não é o caso, a Bíblia é incrível, a Bíblia há parábolas de Cristo que são absolutamente incríveis, são absolutamente extraordinárias. Portanto, alguém ser convencido por uma parábola daquelas é uma coisa. Agora, alguém ser convencido por algumas diatribes daquelas que ouvimos é assustador, porque é uma coisa tão linear que se pensaria que no século XXI ninguém seria seduzido de uma forma ou de outra. São milhões. Mais de 100 mil. Muitos 100 mil. 100 mil. Nós é que esperamos continuar a seduzir-vos todas as semanas e regressaremos novamente para esse efeito para a semana. Não se esqueçam que a Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição RSS. Recordamos os livros que o Gonçalo nos trouxe. Cartas a Lucília, de Seneca, numa edição da Fundação Calouste Gulbenkian, tem um preço de 20€. Um Ninguém 100.000 de Pirandello está disponível numa edição da Cavalo de Ferro e tem um preço que ronda os 12€. E Fragmentos de um Discurso Amoroso, de Roland Barthes, é editado em Portugal pelas edições 70 e o livro ronda os 15€. Não se esqueçam de classificar, criticar os nossos programas e seguir-nos nas nossas redes sociais, na nossa página de Facebook em facebook.com/Biblioteca de Bolso. Até à próxima semana. Muito obrigada, Gonçalo. Obrigado. E até para a semana.